Olá, tudo bem? Meu nome é Ariel Matos e seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse vídeo nós iremos falar sobre um assunto de estatística, que são histogramas e dados distribuídos em classes. Só que para a gente começar, a gente precisa entender a distribuição de frequência dos dados. Olha só, nós temos duas situações principais. Dados discretos. O que são dados discretos? São dados que não estão distribuídos em classes. E temos também os dados contínuos, que são os dados que estão distribuídos em classes, em intervalos. Ótimo! E para você entender essa ideia geral que a gente tem de estatística, eu tenho aqui um exemplo para a gente entender a ideia de frequências. Olha só esse exemplo. Uma pesquisa entrevistou 10 pessoas para saber qual emissora de TV eles assistem. Uma pessoa prefere a emissora A, uma pessoa prefere a emissora B, 3 pessoas a emissora C e 5 pessoas a emissora D. Veja só, nós temos nesse exemplo uma situação em que eu posso entender o conceito de frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de pessoas que preferem cada uma das emissoras, de modo absoluto, é o próprio número. Já, o que seria frequência relativa? Ora, relativa, eu estou comparando coisas. Neste caso, a frequência relativa será o valor de uma das frequências absolutas dividido pela frequência absoluta total. Então, veja, por exemplo, as pessoas que preferem a emissora A. Eu tenho uma pessoa, então seria uma pessoa em relação a 10, 1 sobre 10. Ou melhor, 10%. Isso é a frequência relativa. Uma outra ideia que nós precisamos entender é a frequência absoluta acumulada. E o que seria a frequência absoluta acumulada? Seria você ir somando cada uma das frequências à medida que você for passando por cada uma das referências. Emissora A, depois emissora A com a emissora B, depois emissora A com a emissora B e emissora C, e assim sucessivamente. São as frequências absolutas acumuladas. Já com relação à frequência relativa acumulada, você vai utilizar a mesma ideia, só que agora para frequências relativas. Você irá somando à medida que você for passando por cada um dos parâmetros, cada uma das frequências relativas que você tem. Então, por exemplo, na A você tem 10%, na B você também tem 10%. Quanto seria o acumulado? 20%. E assim sucessivamente. E para a gente continuar, nós temos a distribuição de frequências em intervalos. Como é que vai funcionar isso? Olha só esse exemplo. Uma professora coletou as notas de seus 25 alunos. Digamos que as notas desses 25 alunos variam entre 0 e 10. Então você tem um intervalo aí de frequência de notas possíveis. Ótimo. Quanto seria a amplitude total desses nossos dados? Bem, a amplitude seria de 0 a 10, nós temos uma amplitude de valor 10. Perfeito. Só que eu preciso entender como eu posso distribuir esses dados em classes. E você vai utilizar a seguinte ideia. Você vai tirar a raiz do número de observações que foram feitas. Quantas observações foram feitas? Bem, se nós temos 25 alunos, então foram feitas 25 observações. Raiz de 25 dá igual a 5. Então você consegue distribuir essas quantidades de dados de uma forma ideal em 5 classes, ou seja, 5 grupos. Só que quanto será a amplitude de cada um desses 5 grupos? Aí você faz uma outra relação, que é a seguinte. A amplitude da classe será a amplitude total dos dados dividido pela a quantidade de classes. Olha só, nossos dados eles variam de 0 a 10, que são as notas. Amplitude total, 10. Quantidade de classes, 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, cada uma das classes irá variar em 2, ou seja, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e assim sucessivamente. Então, a partir daí você consegue fazer uma representação para a distribuição desses dados que nós estamos estudando. E utilizando esses dados, você pode utilizar uma forma de análise chamada de histograma. Mas o que é o histograma? Olha só, o histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos, ou seja, juntos, cujas medidas da base são as amplitudes das classes. No nosso exemplo, 0 a 2, 2 a 4 e assim vai. E as alturas são proporcionais às frequências, que pode ser absoluta ou relativa da classe, ou seja,
a quantidade de dados que tem naquela determinada classe, seja absoluta ou seja em porcentagem, ou seja, relativa. E a partir desse gráfico de frequência, desse gráfico de histograma, nós podemos desenhar o nosso polígono de frequência. E o que seria ele? Utilizando os pontos médios desses retângulos que você desenhou, você irá traçar uma linha de referência. Será o seu polígono de frequência. E a partir daí você analisa melhor os seus dados. Tranquilo? Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.